Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de maio. Como sempre, eu vou começar com um livro digital que eu li. O único e-book que eu li em maio foi o Carta ao Pai, do Kafka. É um livro não ficcional, onde Kafka vai escrever para o seu pai uma carta falando sobre todas as suas frustrações e traumas que foram ocasionadas pela sua relação com o pai, né? Sua relação sempre conflituosa. Ele fala o tempo todo que ele não culpa o pai pelos defeitos dele, mas é aquele negócio, né? Não foi por sua culpa, mas foi por sua causa. Ele dá a entender que a forma como o pai o tratava, né, esse relacionamento dos dois, desde criança até quando ele foi crescendo, ao longo de sua adolescência e fase adulta, intensificou os defeitos que ele tinha. É por eles serem tão diferentes um do outro, e ele sempre quis ter uma relação boa com o pai dele, algo que ele nunca conseguiu. Então ele escreveu essa carta descarregando assim suas frustrações e coisas que ele nunca disse, que ele sempre quis dizer ao pai e nunca falou. Tem vários extras deste livro e várias notas, e a gente se dá conta que o pai nunca chegou a ler. O Kafka acabou até guardando a carta, porque ele reconheceu o alto valor literário dela, mas ele entregou junto com vários materiais a um amigo e ele pediu que fosse tudo destruído quando ele morreu. Então é uma coisa muito íntima, ele não tinha a intenção que fosse publicado, mas o amigo preferiu não destruir e acabou publicando. Então tem toda essa questão moral aí na história também. É claro que é incrível, né, conhecer um pouco mais sobre um dos grandes nomes da literatura universal, conhecer o íntimo, uma visão privilegiada que a gente não teria de outra forma, mas tem toda essa questão moral aí do que o amigo dele fez, algo que ele não queria que fosse publicado, né, porque realmente é uma carta muito íntima, tanto que a gente até se sente próxima do autor. A gente cresce sabendo que o Kafka existiu, que é um dos grandes nomes da literatura, e até acaba achando uma coisa tão inatingível, né? Pode pensar que é uma leitura difícil, mas, gente, eu me senti amiga do Kafka aqui nessa história, porque a gente acaba conhecendo o seu íntimo, conhecendo as coisas e os traumas e as frustrações da sua vida, sonhos, anseios, coisas que ele queria que tivessem acontecido. E é um relacionamento tão pessoal, né, dele com o pai. Eu fiquei louca pra ler outras coisas do Kafka. Eu tenho a Metamorfose aqui em casa e eu acho que eu vou enxergar com outra visão. Inclusive, o Kafka deixa claro que essa relação com o pai dele influenciou toda a sua vida, né? Não só a sua vida pessoal, até como a profissional. Tem uma passagem muito interessante que ele vai falar o seguinte: minha atividade de escritor tratava de ti. Nela eu apenas me queixava daquilo que não podia me queixar junto ao teu peito. E para um dos grandes escritores de todos os tempos é incrível, né? A gente saber que existe muito da relação com o pai dele, né? É uma nova forma até de interpretar tudo que ele escreveu. Eu achei maravilhoso, fiquei louca para ler outras coisas do autor. O primeiro livro que eu li em maio, está meio fora da ordem, mas o primeiro livro que eu li em maio foi A Mesa da Ralé, do Michael Ondaatje, que é o mesmo escritor do famosíssimo Paciente Inglês, de uma adaptação para os cinemas, até com o Ralph Fiennes. E esse aqui vai falar do Michael, que é um garoto de 11 anos do Sri Lanka, e sua viagem para a Inglaterra quando ele tinha 11 anos, em 1954, e essa viagem foi desacompanhada, então era a primeira vez que ele não tinha adultos por perto, e vai contar sobre as coisas que aconteceram ao longo da viagem, e uma das coisas mais interessantes é que é uma visão adulta do que aconteceu, porque é como se o Michael estivesse rememorando, o Michael mais velho rememorando essa viagem da infância, então ele acaba até redescobrindo algumas situações e vendo algumas coisas que ele não tinha entendido da época por outros olhos, né, uns olhos mais maduros agora, acaba entendendo algumas coisas que ele tinha deixado passar pela sua visão mais inocente. E daí vai contar sobre ele e os mais dois amigos que ele fez a bordo, que não poderiam ser mais diferentes entre si, têm personalidades bem distintas, mas que acabam criando esse laço, que é algo que os une pelo resto da vida, né? Por essa situação deles em comum, desacompanhados, uma viagem para outro país, uma coisa assim inédita na vida deles, especialmente numa visão de um menino de 11 anos. Então eles acabam formando um trio no navio e tem uma visão privilegiada de tudo que acontece a bordo, porque as pessoas não dão muito crédito por garotinhos por perto, elas não ligam muito, eles acabam descobrindo várias situações a bordo, inclusive tem um mistério de um prisioneiro que eles gostariam de saber de onde esse prisioneiro veio, o que ele fez. Não é que seja um livro de mistério, tá? Eu diria que é mais um romance de formação. Vai falar sobre a viagem desses garotos, as mudanças que aconteceram ao longo de sua vida, mostra um pouco da adolescência, da fase adulta. O autor colocou muita coisa dele próprio na história. Eu fui percebendo isso ao longo do livro, porque o garoto se chama Michael, o autor também. O Michael Ondaatje é do Sri Lanka e ele viajou para a Inglaterra quando ele tinha 11 anos, em 1954, e o Michael adulto também é escritor, assim como o autor. E daí eu achei que poderia ter mais coisas autobiográficas nessa história, mas no final o autor diz uma nota que usou apenas alguns locais e imagens da sua infância, mas que a história é puramente ficcional. De qualquer forma, eu acho que essa mesclagem de coisas reais com ficcionais funcionou muito bem, e a linguagem do autor é muito gostosa de ler, que foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, porque é bem saudosista, essa escrita bem nostálgica. Eu gostei muito da forma que ele contou essa história. Eu acho que por ter sido falado com uma voz adulta fez toda a diferença, né? Porque um adulto pode falar de uma forma mais bonita do que uma criança, né? Que tem um vocabulário mais simplificado, né? Senão ficaria uma coisa meio que destoante. Ele fala sobre a relação dele com um desses amigos do trio, né? Ele diz o seguinte:
pois ele também havia gravado na memória as pessoas que vimos naquela noite, com as quais nos sentimos tão estranhamente vinculados. Pessoas que nunca mais veríamos, só lá, naquela cidade noturna de outro mundo. Não tínhamos falado sobre aquilo, mas ambos sentimos o mesmo. E agora elas estavam lá conosco. Essa passagem mostra esse vínculo que ele teve com um dos garotos. Eu achei muito bonito. Eu li também no mês de maio Fundação, o primeiro volume da trilogia Fundação, que posteriormente virou uma série, né, com mais 4 volumes publicados. E eu quero comentar um pouco mais sobre este livro com vocês numa resenha futura, onde eu vou falar sobre a trilogia. Até o momento eu só li o primeiro livro, mas eu pretendo ler o segundo e o terceiro e, no máximo, até agosto, conversar sobre ele com vocês. O Asimov está extremamente afiado. Esse aqui é considerado sua grande obra-prima, né? Um livro que ganhou como o prêmio de melhor ficção científica e fantasia de todos os tempos. E não é pra menos, gente, porque ele tem uma visão incrível aqui do futuro da sociedade. Eu acho que ele teve que usar todas as suas habilidades visionárias para construir essa história e ver muito à frente. E ele também entende muito do comportamento humano, sociologia, tem muito disso nessa história e realmente é sensacional. Também li 2 quadrinhos em maio, um deles foi o Piteco Ingá, o último que estava faltando aqui em casa para eu terminar as Graphics MSP. Eu achei uma história muito interessante, especialmente por o autor ter utilizado a Pedra do Ingá, que realmente existe, que fica na Paraíba, e eu desconhecia totalmente isso. É uma pedra que tem umas inscrições lá e vem pesquisadores do mundo inteiro para tentar entender e contextualizar. Parece que ninguém sabe o que essas inscrições significam, e alguns dizem que datam desde os fenícios. Eu achei isso muito interessante, especialmente porque eu desconhecia totalmente, e a Paraíba fica do ladinho aqui de Pernambuco, né, bem perto. E olha só que legal, gente. Eu gostei muito do traço também do Chico, que é o autor. Olha o Piteco. Tem uma pegada bem folclórica também. Essa aqui é a Pedra do Ingá. E tem alguns personagens folclóricos. Eu achei muito interessante, eu achei muito bonito. As cores utilizadas também. A outra HQ que eu li em maio foi o Batman Noel, que é uma mesclagem do Batman com a história do A Christmas Carol, do Charles Dickens, e eu achei isso sensacional, né? Com Cântico de Natal. O Batman sempre foi um dos super-heróis mais sombrios, o que tem mais tormentos internos, então eu acho que combinou muito essa história do Rabugento Scrooge, que nesse caso é o Rabugento Batman, né? Porque ele tá num período bem sombrio, é um Batman mais velho, já amargurado, acaba meio que cruzando essa linha tênue entre o certo e o errado, já foi muito influenciado pelo mundo de crime que ele tentou combater. E eu achei o traço simplesmente lindo, eu acho que ficou muito legal essa pegada do Natal em Gotham City. A escolha do fantasma do passado, presente e futuro também foi muito interessante. Tem o Superman nessa história, também gostei muito do Superman. Eu achei ele a cara do Henry Cavill, que é o ator que faz o Superman nos cinemas. E o Batman já tá bem mais velho também, é um Batman mais fortinho, mais encorpado. Deixa eu ver aqui se eu acho o Bruce Wayne, olha aqui. O Coringa está extremamente bizarro, dá medo só de olhar para a caracterização do Coringa na história. Olha só o Coringa, gente, que bizarro. Tá dando pra ver, né? Eu achei lindo, eu gostei muito dessa HQ. É uma combinação muito legal que o autor fez. Foi bem original, ter mesclado Batman com Charles Dickens. Também li em maio As Fendas do Rei, no segundo volume da trilogia das Cores de Madeleine. Já comentei sobre ele com vocês aqui no canal, tanto do primeiro e do segundo livro. Eu gostei ainda mais do segundo, acho que intensificou tudo que eu havia gostado no primeiro. Adoro este mundo de fantasia que a Jessalyn Moriarty criou, já falei muito sobre ele com vocês, então vou ser mais breve nesse sentido. E mal posso esperar para o terceiro volume ser publicado. Também li em maio, acho que esse foi o último livro que eu li no mês, tá meio fora de ordem aqui, porque ainda tem mais coisa pra mostrar. Planeta dos Macacos, eu já comentei também sobre ele com vocês, porque eu pretendo postar esse vídeo depois que eu tiver postado já a resenha do Planeta dos Macacos. Adorei a crítica bem irônica do autor, e foi bem original a forma que ele encontrou, né, pra fazer essa crítica. Ali na época que foi lançado, em 1963, hoje em dia não seria mais, mas justamente porque ele foi original. Ele é bem ácido, né? Eu acho que foi uma forma interessante que ele encontrou. Tentar passar certa conscientização para os seres humanos. Nós fazemos com o meio ambiente, com os animais. Nós, os seres racionais da história, né? Que temos essa consciência de existir, podemos raciocinar e ter consciência do mundo que nos cerca. Então ele nos coloca na posição submissa, na posição explorada. E eu acho que a gente sempre tem mais empatia quando a gente está nessa posição. E eu acho bem perturbador algumas cenas desse livro, que evidencia bastante a crueldade dos seres humanos, né? Com os animais, com o meio ambiente, com tudo. Eu vou mostrar agora um livro que eu abandonei, mas eu li quase completo, eu abandonei já próximo do final, que foi o A Carícia do Vento. Eu até fiz um post sobre quando o livro não é o que nós esperamos, né? Fiz um post de desabafo lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho a história extremamente perturbadora, porque tenta romantizar uma situação terrível. Ele tenta romantizar abuso, sequestro, estupro. É um romance bem conhecido, ele é de 1979. A mocinha dessa história sofre o pão que o diabo amassou, né? Porque
Primeiro ela é enganada pelo suposto namorado, casa com ela, só queria saber do dinheiro dela e acaba tratando-a da pior forma possível, a estupra na lua de mel. E depois esse marido dela morre no outro dia lá no México. Ela tinha fugido pro México para casar e ela é sequestrada por esse bando selvagem. E o Ráfaga, que é o vilão mocinho da história, né, porque eu considero mais um vilão, a sequestra e mantém ela na sua casa. E é claro que vai existir um romance entre eles. E eu estava até achando interessante, apesar de alguns probleminhas com a história, eu estava achando interessante o desenvolvimento, porque tem toda essa coisa da síndrome de Estocolmo, que era uma coisa recentemente reconhecida na época que o livro foi publicado. Claro que é possível a personagem sentir um laço aí com seu sequestrador, até como forma dela se proteger, já que ela está num ambiente hostil, onde existem homens ruins e ele é o líder de lá e vai poder protegê-la. Mas eu acho que esse relacionamento dos dois foi desenvolvido da pior forma possível, porque também é um relacionamento abusivo. Ela não queria estar nessa situação, eu não gostei da forma como eles se relacionaram, e eu parei de ler esse livro. Eu vou falar um certo spoiler, então se você se incomodar é só passar o vídeo um pouquinho. Eu parei de ler esse livro porque tem uma cena que o personagem viaja, ela fica lá e ela é quase estuprada por um carinha lá. Quando ele volta e ela conta isso pra ele, ela está traumatizada, ela conta isso para o Ráfaga, achando que ele vai protegê-la. Ele simplesmente não dá muito por isso, não dá muita bola, e ele acha que ela incitou a questão. Então, gente, eu parei de ler aí porque eu achei tão absurdo, tão horrível essa situação. E tem situações ainda piores nesse livro, de abusos ainda piores do que esse. E eu achei um livro extremamente perturbador, que tentou romantizar uma situação tão terrível. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu comentei mais sobre essas situações piores, falei vários spoilers sobre este livro lá nesse post do blog, é só dar uma olhadinha, né? E tem muita gente que ama esse livro, eu estava com as expectativas lá em cima, porque é um dos romances mais cultuados e mais consagrados desde 1979, mas eu passei a perceber que muita gente reconhece essa questão abusiva no livro. Eu li um comentário no Goodreads que é bem significativo, porque ele fala que uma pessoa fala que leu o livro quando era bem nova e que vai sempre sentir um carinho pelo livro, mas que depois de mais velha reconhece que um relacionamento saudável não envolve abuso e sequestro. Então, isso já mostra o que esperar, né? Enfim, eu acabei abandonando esse livro na página 210, o livro tem 330 páginas, ainda li muito e eu fiquei extremamente agoniada pelo rumo que essa história tomou. Achei uma das histórias mais terríveis de romances, assim. Tem uma tentativa de romancear uma coisa tão terrível. 50 Tons de Cinza é flechinha perto disso, porque 50 Tons de Cinza a personagem está concordando com tudo que está acontecendo e deixa que ela não está. Li também o Mentiras de Verão, do Bernhard Schlink, que é um autor alemão, mesmo autor do famoso livro, né, O Leitor, que também ganhou uma adaptação para os cinemas, que também traz o Ralph Fiennes. Eu me dei conta que o Ralph Fiennes fez muitas adaptações para os cinemas famosas, né, ele representou vários personagens famosos da literatura. O próprio Heathcliff, do Morro dos Ventos Vivantes, ele meio que imortalizou. É claro que existiam versões anteriores, mas eu acho que a dele com a Juliette Binoche é a mais famosa. Enfim, então esse aqui é um livro de contos do Bernhard Schlink, que vai trazer 7 contos que envolvem um lado bem psicológico dos personagens, porque ele vai falar sobre diferentes tipos de mentiras. As mentiras que os personagens contam para eles mesmos, né? Que nós contamos para nós mesmos, as mentiras que a gente conta para os outros, as mentiras que os outros contam para nós. Então vai trazer situações bem diferentes para exemplificar esse tipo de comportamento humano, tão humano, né? Teve 3 contos especificamente que eu gostei muito. Um deles foi o A Casa na Floresta, que vai falar sobre um pai que acaba querendo a esposa e a filha cada vez mais para si, tem um relacionamento bem possessivo. Ele é um pai amoroso, mas é um negócio bem estranho e perturbador. O nome desse conto é A Casa na Floresta, e a esposa está tão ocupada num romance que ela está escrevendo ali, meio longe da civilização, com o marido tomando conta de tudo, que ela meio que não percebe o que está acontecendo. Eu acho que o final desse conto foi extremamente perturbador. Outro conto que eu gostei muito foi um conto, O Estranho na Noite, que um cara senta do lado do outro no avião e começa a falar sobre a morte de sua esposa. Ele vai contando passo a passo do que aconteceu, e a gente vai se questionando se ele realmente teve alguma coisa a ver com a morte da esposa, ou se ele é inocente, ou se é de alguma forma responsável. Eu achei muito interessante essa forma de contar e fazer a gente tentar enxergar os dois lados nessa história, colocar o leitor como júri, né, para saber o que nós achamos, se culpado ou inocente. Eu achei um conto muito interessante também. 2 ou 3 contos eu não gostei tanto assim, porque eu achei que os contos foram mais parados, mas o autor os escreve bem também, e ele evidencia esse lado psicológico muito bem. É uma escrita muito rápida e simples, não é nada difícil, mas nem por isso menos substancial, porque o Bernhard Schlink sabe desenvolver o lado psicológico da história muito bem. Eu gostei muito, eu quero ler outras coisas desse autor, especificamente O Leitor, né, que é um dos mais famosos. Eu já vi o filme, mas eu lembro muito pouco do filme, então acho que está na hora de ler o livro também. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu li no mês de maio. Eu li bastante, eu acho que em junho eu não vou conseguir ler nem perto de tudo isso, porque meu mês de junho está
muito ocupado até o momento, é tanto que eu li bem pouco agora no início desse mês, mas quem sabe, né, talvez no final do mês eu tenha um tempinho a mais. Como vocês podem perceber, daquelas metas de leituras que eu me propus em maio, eu só cumpri 2. Que é bem terrível, né, porque eu mostrei pra vocês 6 livros e eu só li 2, que foram Fundação e As Fendas do Reino. Quando eu tinha gravado aquele vídeo, eu já tinha lido 3 desses livros aqui, então, enfim, eu acho que foi um bom saldo no final do mês. E eu vou continuar fazendo essas metas, já postei o vídeo das metas de junho, né, que se você ainda não tiver assistido, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu acho que eu vou me sair um pouquinho melhor nas metas de junho, pelo menos essa é a minha previsão, né, vamos ver no final do mês. Mas eu gostei de fazer essas metas, eu acho interessante a gente comparar o que a gente leu, o que a gente quer ler, o que a gente conseguiu ler. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu estou especialmente tagarela esta noite, eu acho que eu falei demais. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. E conta aqui embaixo o que é que você anda lendo, quais são suas leituras atuais, o que vocês leram. Enfim, vamos trocar dicas e opiniões, porque essa é a parte mais legal. Se você gostou do vídeo, não deixe de clicar em curtir aqui embaixo para ajudar a divulgar o conteúdo do canal com outras pessoas. E se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um beijo enorme para todo mundo e até a próxima.